As fraudes científicas estiveram presentes em muitos momentos da história. Uma das mais marcantes foi a de Trofim-Lysenko, pois ficou conhecida mundialmente. Neste seminário, vamos contar um pouco sobre o caso Lysenko e quais foram suas consequências na sociedade mundialmente. Trofim era ucraniano de origem camponesa. Ele se formou em agronomia por correspondência e não era muito notável no meio científico. Porém, 4 anos depois de formado, ele já ocupava o cargo de pesquisador sênior no Instituto de Genética de Odessa. E 5 anos depois, se tornou diretor científico do Instituto. Tudo isso mudou quando Lysenko foi nomeado pelo governo como membro da Academia de Ciências Agrícolas, pois ele começou a influenciar a instituição com os objetivos políticos de Stalin. Ainda em 1935, ele se tornou vice-presidente do Conselho Soviético Supremo, por oferecer as respostas que Stalin queria sobre o melhoramento de plantas, mesmo que elas não estivessem certas. E por fim, em 1940, atingiu seu auge, tornando-se diretor do Instituto de Genética da Academia de Ciências da União Soviética. O contexto político que influenciou a carreira do Lysenko começou a se desenvolver 5 anos antes dele se formar em engenheiro agrônomo. Em 1920, Trotsky e a oposição de esquerda tentavam alertar o governo socialista sobre o favorecimento de uma camada de camponeses ricos. Eles eram chamados de kulaks. O favorecimento era feito por meio de facilitações e investimentos do governo. Isso era totalmente contrário ao sistema de agricultura planificada, que a União Soviética adotou, porque tornava grupos específicos mais ricos em detrimento dos grupos mais pobres. Ainda em 1920, aconteceu exatamente o que Trotsky e a oposição tinham alertado. Os kulaks retiveram toda a produção agrícola e Stalin agiu aplicando sanções. Só que em resposta, os kulaks queimaram toda a colheita e mataram os animais de criação. E por conta do movimento de resistência dos kulaks, a produção agrícola despencou na União Soviética. E o país passou por uma crise muito forte de fome, que levou vários camponeses à morte. Como forma de frear a onda de fome, o Stalin exigiu que todos os geneticistas acelerassem o desenvolvimento das plantas de cultivo mais eficiente, para que eles pudessem plantar mais coisas e colher em menos tempo. E também plantas que fossem mais resistentes ao frio, né? Porque a União Soviética é praticamente congelada, né? E nisso, os dirigentes dos institutos pensaram em usar métodos não tradicionais, como uma saída para tentar acelerar ainda mais a produção, que já era difícil, né, das plantas de melhoramento genético. Aí, pulando diretamente para 1948, aconteceu uma conferência, certo? Essa conferência foi realizada e o Lysenko declarou que ele possuía total apoio do Partido Comunista, que na época era liderado por Stalin também, e ele podia defender a teoria michurinista na biologia. Assim se iniciou o projeto de planejamento das ações do governo, né? Um ano depois, em 1949, o Stalin sancionou o Plano para a Transformação da Natureza, que era baseado principalmente nas ideias do Lysenko e de alguns colegas lá dos institutos de genética. Esse plano visava principalmente combater a seca e aumentar a produção de cereais na União Soviética. A primeira foto ela mostra um monumento feito em homenagem ao Lysenko. Só que esse monumento é muito emblemático, porque ele mostra o Lysenko frente a frente Stalin, conversando de igual para igual, como se estivessem conversando sobre algum rumo que eles teriam, como o Lysenko poderia ajudar Stalin a comandar a União Soviética, né? Mostrando que muito da ascensão científica do Lysenko foi realmente por conta da influência do Stalin, não por mérito próprio, porque ele está num trabalho sobre farsas, né? Na segunda foto dá para ver o Lysenko no campo com alguns outros cientistas, olhando lá os grãos, tal, as plantas. E a última foto é uma foto do Stalin sozinho, para mostrar quem ele era, né, caso alguém não conheça. Essa foto é muito emblemática, porque nela está representado o dia que o Lysenko foi discursar no Kremlin, que era a sede do governo da União Soviética. Nesse dia, ele apresentou para todos os governantes e também para o Stalin as teorias que ele tinha e todos os resultados que ele tinha de experimentos, né, que ele fez e também as expectativas que ele tinha, os projetos,
para tentar colaborar nesse projeto de reerguer a agricultura soviética. Lysenko teve várias conquistas durante sua vida. Ele idealizou o lysenkoísmo, teoria que se espalhou pelo mundo todo. Foi eleito vice-presidente do Conselho Soviético Supremo da União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas. Foi também diretor do Instituto de Genética na Academia de Ciências da URSS e também presidente da VASC-NIL. Fez vários estudos focados em aumentar o rendimento de culturas agrícolas. Durante esses estudos, Lysenko criou o processo de vernalização, além de ter criado a teoria do desenvolvimento fásico. Porém, muitos dados foram forjados durante suas pesquisas. O michurinismo é a versão da teoria de evolução com os pensamentos do lamarckismo, que foi elaborada grande parte por Lysenko. Lysenko rejeitava totalmente as ideias de hereditariedade de Mendel e a evolução natural de Darwin. Tal ideia pregava que os caracteres adquiridos, sejam devidos a mudanças ambientais ou uso-desuso, são herdados. Porém, essa reunião de ideias que deram origem ao michurinismo foram simplesmente desprovidas de base experimental. Ele dizia que era possível, por exemplo, certas plantas ajudarem outras a crescerem, ou que era possível transformar centeio em trigo e trigo em cevada. Seus experimentos envolviam misturas não usadas normalmente de fertilizantes, enxertias, cruzamento entre espécies diferentes e tratamentos de semente em frio e umidade. Algumas vezes seus experimentos davam certo, porém, todas as vezes em que seus experimentos deram errado, eles foram ou fraudados ou apenas escondidos e não contados. Dois dos métodos que ele utilizava podem ser interpretados pela genética mendeliana. Um deles é o método de vernalização. Consiste na conservação de sementes a frio antes de semeá-las, para que depois germinem mais facilmente. Defendia esse método para solucionar as dificuldades na produção de trigo na União Soviética, por conta do clima desfavorável. O outro método, enxertia, constata na implantação de uma espécie de planta sobre outra, unindo duas espécies de plantas diferentes, para adaptações das plantas às novas condições criadas. Lysenko desacreditava completamente da teoria de Mendel, acusando-a de ser idealista ou reacionária, e por conta disso, não acreditava na existência de genes ou do DNA. Ele acreditava que o corpo do indivíduo possuía a hereditariedade, isto é, não necessitaria de agentes específicos para repassar suas características. Por conta da ausência de uma real explicação sobre esses mecanismos que determinavam a herança, os cientistas da época consideraram Lysenko como um pseudocientista. Por conta da teoria de Lysenko, de que plantas semelhantes não disputariam recursos para seu crescimento, muitos fazendeiros testaram essa técnica, o que ocasionou a acentuação da fome na União Soviética e, por conta de sua influência, países aliados da URSS na época, como o governo ditatorial chinês de Mao Tse-tung, acabou por também aplicar essa técnica, o que ocasionou na morte de mais de 30 milhões de pessoas por conta da fome, fazendo com que o governador Mao Tse-tung fosse o ditador responsável por mais mortes na história. Porém, caso qualquer cientista soviético criticasse Lysenko, eles eram demitidos, presos ou até mesmo mortos. Tudo isso influenciado pelo poder social que Lysenko possuía no governo soviético. A fraude científica implica em muitas questões no funcionamento de uma sociedade e na saúde da população, já que atua diretamente nos mesmos. Como vimos durante a apresentação, ao realizar uma fraude científica, grandes consequências vêm junto, como o aumento da fome, crenças errôneas sobre a medida de saúde, e com isso vem um enorme perigo à saúde das pessoas, além de colocar outras questões políticas e sociais também em uma forma de emboscada, abrindo portas para outras fraudes e caminhos de má-fé. Por isso, é muito importante ensinar questões de ética ao jovem iniciante na carreira acadêmica. Além de tudo isso, é preciso levar em consideração que a fraude, cedo ou tarde, será descoberta por outros cientistas honestos e pelo próprio decorrer das consequências que a fraude gera. Em questões de como impedir este problema, é preciso pensar a questão da autoria e coautoria. Os autores de um artigo, independente de sua posição na lista, devem assumir publicamente a responsabilidade ética e jurídica sobre o trabalho. Devemos considerar também a questão dos revisores técnicos de instituições de pesquisa, de financiadoras e de revistas científicas e outros meios de tornar os artigos e descobertas mais confiáveis.
A questão da fraude em ciência precisa ser tratada, responsabilizando-se todos os autores dos trabalhos publicados. Afinal, uma comunidade científica precisa estar bem informada e consciente, para que consiga não só enfrentar os desafios dessa carreira, como também honrá-la.